Meus queridos irmãos, quero reiterar minha alegria e satisfação poder estar com a amada igreja nesta noite, adorando ao Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Mais uma vez agradeço pela escala, pela confiança. Também louvo a Deus pela vida do pastor Gediel, servo do Senhor, e sempre nos recebe de forma muito amável. Deus continue abençoando a ele, a sua família. Também o corpo de obreiros da casa do Senhor, os presbíteros da igreja, os demais servos do Senhor que estão aí nas engrenagens, trabalhando para que o trabalho do Senhor seja realizado. Louvo a Deus pela vida de toda a juventude que está aqui nesta conferência missionária. Quero rogar as orações em meu benefício, para que no abrir da minha boca o Senhor me conceda uma palavra de enlevo espiritual para a igreja. Convido a todos para o texto que está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5, muito conhecido da igreja. Mateus capítulo 8, versículo de número 5 ao versículo de número 7. Todos acharam? Digam amém. Amém. Sem delongas, diz assim a palavra. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Versículo 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Quantos dizem amém? Amém? Meus amados, orando ao Senhor, pedindo a Ele uma direção do que falar esta noite para a sua igreja, me veio ao coração esse texto que posso confessar à igreja que há muito tempo atrás, lendo, o Senhor nos deu algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com a palavra com os irmãos, esta palavra da parte do Senhor. Quem diz amém? Amém. E o tema que eu dei a esta reflexão é as características de um autêntico missionário. Ninguém melhor do que a pessoa bendita, augusta, santa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos, servimos, amamos, para extrair dele as características perfeitas, autênticas, originais, legítimas de um verdadeiro missionário. Até porque já foi mencionado aqui que ele deixou o seu trono de glória, majestade e esplendor, estava junto com o Pai desde a criação, recebendo toda a adoração, louvor, e ele abdicou de, por um instante, receber toda esta veneração para vestir-se de figura humana, encarnar-se, pois ele, como verbo, estava no seio do Pai, conforme o escritor evangelista João, capítulo 1, versículo 18, afirma que ele estava no seio do Pai, e o Pai o fez conhecer, o Pai o revelou, o Filho, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Quem diz amém? Jesus deixou bem claro qual era a sua missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, como o médico dos médicos, não veio só curar os corpos, mas veio também curar as almas, resgatar os corações quebrantados e contritos. Em Lucas, capítulo de número 4, após voltar do deserto, na virtude do Espírito, ele vai a Nazaré e entra na sinagoga em um dia de sábado e abre as Escrituras no livro do profeta Isaías,
que diz o texto para nós, já determinado por capítulos e versos, leu o que está escrito no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar voz de liberdade aos presos, sarar os quebrantados de coração. Quantos podem dizer amém? Então, como o primeiro missionário, pois a palavra missões no grego vem de apostolê, que deriva a palavra apóstolo. Jesus é considerado o apóstolo da nossa decisão. Isso está na carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 3 e versículo de número 1. Ele é o apóstolo da nossa confissão. E como o missionário perfeito, a primeira característica para ganharmos tempo e sendo bem objetivos nesta noite, é que Jesus nunca fugia dos desafios da sua missão. Ele nunca fugiu ou se esquivou dos desafios do seu campo missionário. Quando a palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 5, e entrando Jesus em Cafarnaum, diz aqui a palavra do Senhor, que ele entrava na sua cidade. Só é ler o capítulo de número 9 e versículo de número 1 do mesmo evangelho, quando o texto diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Cafarnaum foi considerada a cidade de Jesus. A palavra Cafarnaum significa aldeia da consolação, ou aldeia do consolo. Foi ali que o Senhor operou inúmeros milagres. Foi o cenário de muitos milagres de Jesus, muito embora esta cidade foi classificada por ele mesmo como uma cidade incrédula, uma cidade onde ele gostaria de ter operado inúmeros outros milagres, mas pela resistência, pela dura cerviz, pelo coração fechado daqueles que estavam à sua volta, ele não operou os milagres que desejaria operar. Mas podemos pontuar que ali em Cafarnaum, mesmo diante de todos os impedimentos, diante de todos os empecilhos que ali se levantavam contra Jesus e seu ministério, podemos aqui citar que foi ali onde ele fez a moeda aparecer na boca do peixe pescado por Pedro. Foi ali que ele curou a mão ressecada daquele homem que estava na sinagoga. Foi ali que ele curou o paralítico levado pelos seus quatro amigos. Foi ali onde no texto de Mateus capítulo 8, ele toca na mão da sogra de Pedro e ela é curada de uma febre. Foi ali que ele curou a mulher hemorrágica que tocou na orla da sua veste. Foi ali que ele ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, chamado de Jairo, e foi ali também que ele libertou um jovem possesso de demônios. Jesus não se esquivou dos desafios que existia no seu campo missionário. Esta é a primeira característica que nós podemos extrair da pessoa bendita de Jesus. Como é que nós estamos nos comportando em nosso campo missionário? E alguém pode até dizer, mas eu não fui enviado a outra nação, eu não fui enviado a um povo estranho, de língua difícil ou de outro idioma evangelista. Eu estou na minha cidade, eu estou no contexto da minha casa, da minha família, e eu não me considero um missionário. Talvez você possa até pensar dessa forma. E até mesmo tem um lado positivo no que você está falando,
porque realmente o missionário é aquele que, com a bênção da igreja, pois a igreja ela é a agência missionária, com a bênção e a direção do Espírito Santo, pois em Atos capítulo 13, antes de serem enviados, Saulo e Barnabé oravam e jejuavam, e enquanto estavam numa reunião de oração, Deus usa a boca de alguém ali em profecia, e o texto diz que o Espírito Santo falou naquela reunião, e o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É a igreja que é a verdadeira agência missionária. Ainda que não sejamos um missionário de fato enviado a outro lugar, a outros povos, todo crente salvo em Jesus, ele possui uma missão. Diga comigo: eu possuo uma missão. Foi muito fraco para uma conferência missionária, me permita a franqueza, diga comigo com convicção: eu possuo uma missão. A obra da evangelização foi uma obra que os anjos desejaram. Os anjos queriam cumprir o ide imperativo de levar a mensagem alvissareira do evangelho, mas esta obra foi conferida à igreja do Senhor. Como disse ainda, que não façamos missões de forma transcultural, ou seja, em outra cultura. Nós, em nossa órbita, somos comissionados por Deus a cumprir a este ide, fazer esta missão, que é levar a preciosa semente. E o porquê de Deus não dar esta tarefa aos anjos? Porque todo anjo ele é legalista. Quando um anjo recebe uma missão, ele a cumpre sem misericórdia. Quando Deus manda um anjo executar uma ordem, o anjo executa de imediato. E observe que na condição do evangelho, Jesus disse que aquele que crê será o quê, irmãos? Será salvo. Mas Jesus foi taxativo: mas quem não crê já está, verbo no presente. Já imaginou um anjo pregando o evangelho, cumprindo à risca esse mandamento? Você crê que Jesus morreu e derramou o seu sangue para lhe salvar, perdoar seus pecados e lhe garantir vida eterna? Creio não, eu não quero esse Jesus. Então o anjo já estaria apto a aplicar a sentença de imediato. Já que você não creu, você está condenado. E o anjo aplicaria a sentença, o juízo de Deus, de imediato. Já prestou atenção nisso? Mas por que a obra da evangelização foi dada à igreja? Porque a igreja, ela não é como os anjos. Os anjos são espíritos que possuem alma, ainda que numa expansão pequena. Porque os anjos têm caráter, os anjos têm nome, porém não é como a igreja formada de seres humanos. E qual é a diferença de um anjo para um homem ou um humano? É que se os anjos são espíritos que têm alma, os homens são almas que têm espírito. E qual é a diferença? Já na condição do homem, a alma do homem ela se expande. No que tange a essa verdade, na questão da compaixão, da misericórdia, da bondade e da intercessão. Porque quando a igreja vai e leva a mensagem, mesmo o pecador não crendo, mesmo o pecador dizendo um não para Jesus, a igreja não desiste dele. Pensei que ia sair um glória, irmão, mas tudo bem. Quando a igreja prega, anuncia o evangelho, nos valados, nas vilas, nas ruas, em qualquer lugar, e que ali há um fechamento do coração ou da mente para não crer no evangelho, a igreja não desiste daquele bairro, daquela localidade,
A igreja não desiste daquela vida que está cega, que está com os olhos vedados. E o que é que a igreja faz? Como ela está possuída de um sentimento de compaixão e misericórdia, ela não é como os anjos, ela vai até os pés do Senhor, ela intercede pelas vidas e ela começa a clamar dizendo: Deus, tem misericórdia daquela vida. Quantos estão pegando a palavra? A obra de Deus é dada à igreja. Essa definição eu extraí da Secretaria Nacional de Missões, em uma das apostilas. A Secretaria Nacional de Missões, Sename, define a obra missionária desta maneira: a obra de Deus dada à igreja que, segundo o exemplo de Cristo, proclama, preste atenção, por palavras e ações, o reino de Deus, chamando, conclamando a todos ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, enviando-os a serem discípulos dele. Como é que nós estamos nos comportando em nosso campo missionário? Já que eu já expliquei aqui que mesmo não fazendo missões em outra parte, nós estamos debaixo desta ordem. Jesus não se esquivava dos desafios do seu campo missionário. A igreja, quando ela sai das quatro paredes, ela já automaticamente adentra ao campo missionário. Eu congreguei em uma igreja em São Paulo, em uma congregação em São Paulo, na Assembleia de Deus em São Paulo, e em uma das congregações o pastor mandou colocar assim no umbral da porta. Eu não sei se minha esposa lembra, mas era na Polo, na sede de São Miguel Paulista. Eu não sei se ainda tem lá, mas era no umbral da porta, justamente quando a igreja saía. Eu digo igreja, os irmãos saíam, aí estava escrito assim: bem-vindo ao campo missionário. Estão entendendo? A igreja, ao sair das quatro paredes, ela está automaticamente em seu campo missionário. Jesus pediu para que estivéssemos prestando atenção aos campos que estão brancos, já estão brancos para a ceifa. Não há desculpa para nós. Nós devemos, através de palavras e ações, proclamar o reino de Deus em qualquer contexto da nossa vida, na faculdade, no trabalho, em nossos familiares, no meio da nossa casa. Não há desculpas para não anunciar o evangelho. De forma muito prática, já destacando a segunda característica, pois a hora corre. A segunda característica era que Jesus, ele tinha uma visão e uma noção precisa da condição espiritual de quem estava ao seu derredor. Não basta só saber a localização missionária. É necessário conhecer bem de perto a situação espiritual de quem está à nossa volta. O crente não pode viver alienado. O crente não pode viver aquém da realidade espiritual que o mundo vive. Jesus, ele tinha essa noção. Por quê? Porque o centurião informa a ele a condição que se encontrava o seu servo. Quando o centurião se aproxima, diz: o meu criado jaz em casa, primeiro, paralítico, segundo, violentamente atormentado. Ei! No contexto dos teus dias, da tua vivência, tu tens observado
e notado qual a condição espiritual das pessoas que estão à tua volta? Tu tens, ou nós temos, deixa eu me incluir aqui, deixa eu me inserir aqui para não ser leviano. Nós temos identificado qual é a realidade espiritual que as pessoas estão vivendo, e essas pessoas estão à nossa volta. Todo o missionário deve ter uma visão apurada da situação daqueles que estão à sua volta. Jesus sabia, pois quando ele olhava para as massas, para as multidões, diz a Bíblia que ele se movia no seu íntimo, porque ele as via como ovelhas que não tinham pastor. Será que quando passamos por uma pessoa jogada na calçada, drogada, embriagada, entorpecida, quando passamos por pessoas que estão nas drogas, na prostituição, há uma comoção dentro de nós? Será que eu tenho noção do quadro clínico espiritual da minha cidade? Quais são os sintomas espirituais que a minha cidade apresenta, ou aonde estou vivendo? Observe que a palavra paralítico ou paralisia significa alguém que está definhando, está sendo dissolvido. É o atrofiamento dos nervos que estruturam o corpo e o possibilita que possamos nos locomover e andarmos. As pessoas nos dias atuais estão paralisadas, atrofiadas pelo pecado. Pessoas infelizes, pessoas que não sentem prazer de viver, pessoas que estão tirando ou tentando tirar a própria vida, pessoas mergulhadas nos vícios, pessoas que estão vivendo uma vida caótica. Segundo, o centurião diz que aquele homem, além de paralítico, ele era agitado. Havia nele uma violência, uma opressão maligna, atuava agitando com violência. O mundo tem se transformado em uma panela de pressão, em um barril de pólvora. O mundo está vivendo uma instabilidade nunca vista antes. Na verdade, o mundo está como uma bomba relógio. Os homens não se entendem mais. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. As pessoas estão agitadas, estressadas, ansiosas, inquietas, depressivas, opressas. As pessoas estão correndo e não sabem aonde vão chegar. Este é o quadro que está descortinado diante dos olhos da igreja. E como é que estamos nos comportando? Ele era possesso, fala de tortura, tormento. O diabo está roubando, matando e destruindo, se apoderado das vidas através das culturas, das religiões, do misticismo, do ocultismo e de práticas diabólicas. Crianças sendo pervertidas na sua tenra idade. Meus irmãos, o caso é sério. E como é que temos olhado para essas almas? Como é que temos nos comportado diante desta realidade? Será que nos comove, nos inquieta? Será que nos coloca de joelho para interceder por elas, para orar, para gemer e chorar por almas? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 14: como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? O caso é muito melindroso. Em alguns dados aqui que eu anotei, citando rapidamente, 100 milhões de crianças vivem nas ruas. E de cada 5 que nascem, 2 são abortadas.
19 milhões de pessoas vivem em situações como refugiados por causa dos conflitos étnicos em seus países. Já pararam para pensar naquele povo que vive no meio do deserto, debaixo de lona, sem nacionalidade, sem um país, sem uma bandeira? – 22 milhões de pessoas vivem na prostituição, nos antros de pecado. 520 milhões de pessoas vivem nas periferias em condições subhumanas. Olhe para cá, meus irmãos. É conferência missionária, para Deus dar um choque na gente. É para Deus despertar a igreja. 11 mil grupos étnicos ainda não foram alcançados. 11 mil grupos étnicos. E pasmem, mais de 3 bilhões de pessoas não tiveram pessoalmente, ou não tiveram contato pessoal com o Evangelho de Jesus. No Brasil, 200 tribos. Ele possui 200 tribos indígenas, mas a maioria delas não foram alcançadas. Dessas 200, 30 tribos já possuem a Bíblia traduzida e as outras estão em processo de tradução. Há 6 mil línguas e dialetos no mundo, dos quais 2 mil apenas têm uma porção da Bíblia traduzida. Como é que estamos olhando para estas vidas caídas no pecado? Para despertar para a obra missionária não é preciso ter um impacto como Isaías teve, uma visão do Senhor. Certo missionário disse que despertou para o campo missionário não através de sonhos ou de revelações impactantes, mas foi constrangido pela situação dos necessitados, por aqueles que suspiram por salvação. Meus irmãos, a Bíblia mostra homens que foram constrangidos ao ver a situação do seu povo. Esdras, quando viu o povo misturado com mulheres estranhas, se colocou de joelhos no meio da congregação e começou a lamentar e a chorar. Diz a Bíblia que ele começou a puxar a própria barba. Ele lançou cinza sobre o seu corpo, porque ele via o povo perecendo por falta de conhecimento. Neemias chorou quando soube que a sua cidade estava queimada, destruída, e os muros estavam em ruínas. Tem que haver uma dor, porque Isaías clamou dizendo: ai, ai, ai de mim. Como Moisés, que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, mas pelo prêmio que havia em Cristo, ele passou a sofrer com seus irmãos no Egito. Será que estamos absorvendo esta característica, ou estamos vivendo uma vida egoísta, uma vida de individualismo, olhando para o nosso próprio umbigo, querendo saber apenas dos nossos próprios interesses? Mas diz o sacro compositor em uma letra dos nossos hinos da harpa: como posso, tendo as mãos vazias? Nós precisamos receber o fardo que vem do Senhor, de lamentar e chorar pelas almas, como Gideão malhando o trigo no lagar, preservando a palavra que é o trigo, e diante de Deus inconformado com a situação. Você tem orado por um parente seu que não é crente? Você tem jejuado por um amigo seu
sabendo que ele está caminhando a passos largos para a condenação eterna? Você tem sentido a dor por um ente querido que você tem um apreço e sabe que aquela vida, se ela partir a qualquer momento desta terra, pela palavra do Senhor, se ela confiar em si mesmo, ela não estará com Deus na eternidade. Somente aqueles que abdicam de confiar no seu próprio braço ou em si mesmo e lançam toda a sua confiança no sacrifício único, perfeito e eterno do Senhor Jesus na cruz do Calvário, esses receberão vida e vida com abundância. Mas nós estamos vivendo um tempo de insensibilidade. Qual foi o dia que você jejuou e orou por uma alma? Qual foi o dia que você dobrou o joelho antes de vir ao culto e disse: hoje, Senhor, coroa o trabalho com uma alma? Meu irmão, minha irmã, me permita, pastor, isso aqui não é um desabafo. Não adianta se enrolar numa bandeira, não adianta participar de um processional de missões, não adianta fazer uma declamação, não adianta fazer aqui um processional muito bonito e estiloso, parabéns por sinal, pela toda a dedicação que vocês depositaram, mas passar pela rua e se comportar indiferente ao clamor e ao grito silencioso das almas aflitas e sedentas por Jesus. Porque pode muitas vezes procurar que aqueles que se enrolam em bandeiras e entram nos processionais, ele não aparece na campanha evangelizadora. Ele passa o ano inteiro e não derrama uma lágrima por uma alma. Ele passa pela rua dele e ele se acha tão santo que ele não dá um bom dia, nem uma boa tarde a um vizinho, a uma vizinha que está ali apenas esperando o lançar da semente. Segura, irmão. Jesus, na terceira característica, ele mostra disposição. Quando o centurião diz a situação do seu servo para Jesus, ele não gagueja, ele não titubia, ele diz: eu irei, eu irei. Eita! A terceira característica que eu vejo em Jesus, o legítimo, autêntico missionário, é a disposição. Eu irei, mas não vou de mãos vazias, eu vou levar algo. Eu irei e lhe darei saúde. Ei, meu irmão, missões é urgente, evangelização é emergencial. Jesus não pensou duas vezes, ele foi taxativo: eu irei. Deus está cobrando de nós uma posição emergencial com relação à evangelização. Talvez você não tenha um vocabulário bonito, não seja uma pessoa eloquente, não tenha uma oratória rebuscada, não tenha um vocabulário rico, mas prega com teu testemunho, prega com teu comportamento, prega com a tua vida, prega com o temor que você tem diante de Deus. Aleluia, aleluia. Levanta a tua mão. Que essa conferência missionária não seja apenas mais um culto, mas que Deus venha despertar e acender brasas. Deus venha encher tuas mãos de semente, e você sai espalhando a preciosa semente pelas ruas. Oh, glória a Deus. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa
de Israel. Jesus nos comissionou e Ele nos deu alguma coisa. Ele nos deu algo. Ele depositou dentro de nós, vasos de barro, um tesouro excepcional. Quando Paulo lá em Coríntios diz que o tesouro foi depositado em vasos de barro, aquele tesouro que Paulo afirma ali é o Evangelho. Não há nada mais precioso, não há nada mais valioso nessa terra do que ser portador do Evangelho. Deus nos levantou como embaixadores do seu reino. Oh, glória a Deus, abre a tua boca, que nesta noite tem uma brasa com teu nome no braseiro do céu. No braseiro do céu tem uma brasa com teu nome. Aquela queimou Isaías, mas hoje tem uma brasa específica que vai tocar nos teus lábios, vai te dar uma língua erudita, e tu saberás dizer uma palavra ao seu tempo. Tu irás levar saúde. Eita, segura esta palavra. Deus não te chamou para fazer parte de panelinha, para ser fofoqueiro, fuxiqueira, para ficar de leve trás com a vida de alguém. Deus te chamou e te deu uma ocupação. Prega a minha palavra em tempo, fora de tempo. Quer ouça ou deixem de ouvir, pregue a minha palavra. Toca a buzina, perturbem-se todos os moradores. Mas a igreja foi chamada para pregar. Oh, irmãos, quando Pedro chegou na casa de Enéas, Enéas estava paralítico, e a saudação de Pedro foi: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O vale está esperando o bradar da igreja. Segura essa palavra aí. Está descendo do céu. O vale de ossos secos está esperando o bradar da igreja. Leva saúde, leva saúde. Leva saúde. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória. Se for necessário correr, corra. Se for necessário apressar os passos, apresse, como Filipe apressou no deserto, quando ele viu o carro do ministro da fazenda da Etiópia. O Espírito disse a ele: te achega esse carro. E eu estou vendo Filipe correndo atrás do carro. Quando ele se aproxima, o eunuco da rainha, a rainha de Candace, na Etiópia, ele estava vindo das festas de Jerusalém. E ele estava com a Bíblia aberta, um rolo, um pergaminho, falando sobre a paixão e morte de Jesus em Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha Filipe, me permita, pastor. Olha ele, do lado do carro, do ladinho do carro. Aí ele olha para cima e diz: entendes tu que lês? Aí o mordomo, agora é o mordomo, com a Bíblia no colo assim aberta. Aí ele diz: como poderei entender se não há quem me explique? E Filipe correndo. Aí o eunuco disse: tu podes, sobe aqui. Já vai Filipe, deixou de correr, agora já está sentado no carro
do ministro da fazenda da Etiópia. E diz Atos dos Apóstolos, capítulo 8: e abrindo a boca nessa escritura, apresentou-lhes Jesus. Jesus, O pecador não quer saber de Abraão, o pecador não quer saber de Elias, o pecador não quer saber de Eliseu, o pecador não quer saber de Jó, o pecador quer receber o pão da vida. Depois ele entra no discipulado, aí vai aprender sobre a fé de Abraão, a paciência de Jó, os milagres de Elias. Mas as pessoas estão querendo ouvir falar de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Daqui a pouco o homem se encheu de alegria. E eu acredito que a mensagem ali, irmãos, foi uma mensagem tão abrangente, que quando o eunuco viu uma porção d'água, disse assim: olha ali a água, o que me impede de ser batizado? Nada, é só você confessar esse Jesus que eu lhe apresentei como Senhor e Salvador de sua vida. E o homem recebeu a Jesus. E diz a Bíblia que ao saírem da água, Filipe foi arrebatado. Tu já prestasse atenção no itinerário do missionário? Eu imitei até aqui, ó, Filipe correndo, depois Filipe no carro, e depois Filipe voando, arrebatado. Terminou a obra aqui, já tem missão do outro lado. Ai, levanta a tua mão para receber. Não tem problema se tu começar a pé. Começa a pé. Começa andando. Tem gente que já quer partir logo para o carro. Ah, se Deus me desse um carro desse, eu fazia a obra. Não, meu filho, comece andando. Comece andando. Comece andando. Sobe ladeira, desce ladeira. Sobe ladeira, desce ladeira. Entra cá em casa aqui, entra em casa ali. Daqui a pouco Jeová diz: para melhorar eu vou pôr ele em cima de um carro. Aí Jeová prepara 4 rodas. Eita, levanta a tua mão. Agora você se animou um pouquinho, né? Falei de carro, agora você está dando glória. Mas não tem problema não, permaneça com a mão levantada. É a palavra que está mostrando. Jesus vai te dar condições e ferramentas. Ei, para agilizar a obra. Ó Senhor, eu preciso de uma moto. Eu preciso ir nos sítios, fazer tua obra, fazer visita. Aí Jesus vai preparar ou moto ou carro. E quando chegar o tempo, se precisar dar um voo na terra, Jesus vai te tirar assim, ó. Vem para cá, que eu vou te levar para o outro lado. Eita, eu vou liberar uma palavra profética. Levanta a tua mão para receber. O tempo está se findando. E o Senhor tem pressa em te arrebatar. Ele vai te levar para o outro lado. Porque aonde tu estás, tem gente que já está sobejando. Mas do outro lado, tem gente com a boca aberta, dizendo assim: passa Macedônia. Legal é canturaba. Decamanturimincho. Legal e cante nem monte atergaçou. Deus vai te tirar, homem, daquela congregação que o povo já está farto. Tu pregas, ensinas, e o povo parece que já está cheio, está farto. A gente já tem tudo.
chegou o tempo do Espírito te arrebatar. Porque tem alguém dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quantos creem nesta verdade? A hora passou, meus irmãos. Fique de pé com a autorização do pastor. Ele já nos autorizou. Quarta e última característica. Deixa o sangue correr um pouquinho aí, fica em pé. Como fazer missões sem poder? Como fazer missões sem autoridade, irmãos? Pessoas têm medo de orar por uma pessoa endemoniada. Tem culto que, se alguém entrar endemoniado, a igreja corre pelas portas laterais. Cadê o poder? Cadê o poder? Uma coisa que o centurião reconheceu em Jesus: eu sei que tu tens autoridade. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Olha a missão. E andou fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esses dias eu cheguei numa santa ceia e estava uma irmã na porta da congregação desesperada. Ela passou a tarde inteira indo atrás de alguém para orar por um parente dela que estava endemoniado. Quando eu cheguei, ela estava desesperada, era ceia, e ela disse: graças a Deus, evangelista, o senhor chegou. Vamos agora lá na minha casa. A casa dela ficava do outro lado de Vitória. Só que eu estava escalado, irmãos, para a ceia. Tinha acabado de sair para entrar na congregação. Já era 6:55. Aí eu disse: mas minha irmã, eu estou escalado para a ceia. Eu não posso deixar os irmãos aqui e ir com a irmã lá para o outro lado da cidade. Já ligou para o obreiro de lá? Já, mas não consegui. Eu disse: minha irmã, vá lá e na autoridade do nome de Jesus, impõe as mãos e expulsa aquele demônio. E meu irmão, pasme, me permita, pastor, era mulher de comissão de círculo de oração. São as mulheres que a gente tem como mulheres que têm contato sempre com o sobrenatural, sim ou não? Mas aquela mulher estava ali, desesperada, procurando alguém para orar e expulsar o demônio daquele parente, daquele ente querido. Quando eu entrei na congregação que iniciei o culto, fiz menção da situação à igreja e levantei ali na oração inicial um clamor. Mas dentro de mim eu disse: essa mulher precisa ter uma experiência. E ela mesma tem que orar, impor as mãos e expulsar esse demônio, porque faz parte da obra missionária. Curar os enfermos e expulsar os demônios. Deus quer nos encher de autoridade para fazer a obra. Eu pensei que ia sair um amém, um glória a Deus, um graças a Deus. Essa juventude está preparada para impor as mãos sobre pessoas demoniadas. Essas pessoas que estão aí pelo mundo possessas, endemoniadas, tem coragem, jovem? Tem coragem? Oh, meu Deus. Olha o silêncio. Oh, meu Deus. Regal e canto remédio que mais sui candorominevas.
Eu não falo estas coisas com alegria, irmãos. Falo constrangido pelo Espírito. Sem o Espírito Santo a igreja não faz missões. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões. Atos 1:8, Jesus disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ei, para fazer missões e evangelizar é necessário poder, ousadia, intrepidez, autoridade. Olha para o teu irmão aí, vê se ele tem cara de quem tem autoridade. Se ele der um risinho aí é porque ele não tem. Agora, se ele tiver com os olhos marejados, se ele estiver lagrimejando, Regalanto quemanto nemio de afori mi cergioso. Assim diz o Espírito: estou com minha balança esta noite. Eu estou pesando corações. Poucos sentem e ouvem o meu gemido. Diz o Senhor: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Chorai e lamentai. Eu tenho pressa. Chorem os ministros. Regoe-me, cergios. Pecamanto e quento e mio, que tu e temincho comum. Tenho pressa. Mas não estão no meu ritmo. Não estão na mesma sintonia do meu coração. Mas nesta noite marquei o encontro. Quero usar vocês. Quero chacoalhar como um tição tirado do fogo. Quero inflamar vossas almas com o meu amor, com a minha paixão e o meu fogo. Vou fazer vocês verem como eu vejo. Sentir o que eu sinto. Vocês são minhas mãos e meus pés. Diz o Senhor. Chegou a hora de abraçar, estender a mão, quebrar barreiras. Chegou a hora de transpor os desafios. Porque eu quero almas, diz o Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deixa. Não é uma emoção barata, não é um culto de oba-oba. É Deus implantando em você uma marca esta noite. Legal aí, tio Camargo. Ai que honra, Sergi. Legal aí, Sergio.
Ah, você vai dizer: eu vou dar de graça o que eu recebi de graça. Eu vou dar de graça o que recebi de graça. Eu vou ser um farol, uma lâmpada. Eu vou ser uma flecha polida. Eu vou ser uma flecha da aljava. Eu não vou perder o alvo, eu vou acertar. Eu vou ser um reparador de fendas. Eu vou ficar na brecha para ouvir o Senhor falar comigo. Eu vou ficar na torre esperando dele a ordem. Pai, no nome de Jesus, nós estamos clamando esta noite, compungidos pelo poder da tua palavra, constrangidos, intimados pela tua ordem. Oh Senhor, nos conscientiza que não é tempo de brincadeira, não é tempo de massagear egos, não é tempo de viver palhas, não é tempo de oba-oba, Senhor. É tempo de queimar, de arder. É tempo de chorar, de lamentar, de descer do pedestal, de sair da religiosidade. É tempo, Senhor, de nos humilharmos, chorarmos, lavarmos o teu altar. Ouvir o teu chamar. Enche a tua igreja de poder esta noite. Enche a tua igreja de autoridade esta noite. Levanta a tua mão aí, meu irmão, porque o Senhor está testificando em meu espírito que Ele está colocando brasas agora nas tuas mãos. Assim diz o Senhor: eu coloco brasas acesas para esparramá-las pela cidade agora. Enche as tuas mãos de brasas. Oh! Oh! Senhor! Enche ela agora, enche ele agora. Enche. Línguas repartidas, línguas missionárias agora na boca desta moça. Línguas de missões, línguas de fogo. Agora. Línguas de fogo, cânticos espirituais. Descortina agora a visão, Senhor. Descortina agora a visão, Senhor. Mostra os campos que estão maduros.